Oi gente, tudo bem? É a Julia aqui e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o computador Avel e se ele vale a pena para arquitetos e urbanistas utilizarem como seu computador principal. A marca da Avel é uma marca brasileira que fabrica notebooks de alto desempenho, variedades de notebooks desde para gamers até para profissionais, engenheiros, arquitetos. Então nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha experiência utilizando esse notebook por um ano para arquitetura e urbanismo. Então esse modelo que eu tenho em mãos, ele é o Avel A70 HYB. Eu comprei ele no ano de 2022. Na época ele foi bem caro, doeu um pouco pagar porque eu acabei colocando algumas configurações específicas, personalizando ele, realmente faria diferença para o meu uso do dia a dia. Então ele saiu uns 11 mil reais em torno, quase 11 mil reais. E eu vou contar pra vocês se eu achei que esse preço valeu a pena, que realmente é um valor muito alto para você estar investindo. Eu decidi investir num computador um pouco melhor, porque eu já tomei outras questões, como não fazer formatura de faculdade e não colocar meu dinheiro em outros lados, porque eu achava que valia a pena fazer um investimento. Então, sobre a entrega e o atendimento, eu comprei o meu computador em maio de 2022 e ele só chegou na minha casa em julho de 2022. Levou em torno de uns 2 meses para chegar, o que eu achei que foi um tempo um pouquinho demorado, mas se entende pela distância e também pelo fato de eu ter colocado algumas configurações personalizadas no meu computador, o que levou um pouco mais de tempo para a fabricação dele. Então, quando ele chegou na minha casa em julho, a primeira impressão que eu tive foi que eu me impressionei com a caixa deles. Eu achei uma caixa bem bonita. Não reparem que ela tá um pouco gastada aqui, porque já faz mais de um ano que eu tenho ela. Mas se vocês verem, é uma caixa toda personalizada. Você abre ela desta forma. E o seu computador vai estar aqui dentro. E aqui tá o computador. Junto do computador veio algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, dentro da caixa, além de vir a nota fiscal do computador, também veio o manual de consulta rápida, que tem algumas instruções de como você utilizar no primeiro momento. Também tem aqui as condições de garantia da Avel, o certificado deles. Eu achei bem legal que tem uma parte para você colocar o número de série do seu computador e todas as informações dele. Além disso, também veio a bateria do computador, obviamente. Vou mostrar aqui para vocês. Sinceramente, eu achei uma bateria bem grande. Ela é um pouco pesada e toma bastante espaço, principalmente se você é uma pessoa que leva o notebook de um lado para o outro e está se locomovendo. É uma bateria que vai estar ocupando um espaço grande na sua mochila. Mas eu realmente não me importei, sempre funcionou muito bem a bateria. A entrada deles é de 3 pontos e a entrada para o computador é desta maneira assim. Sobre a placa de vídeo do computador, para arquitetura eu escolhi o RTX 3050, porém sinceramente hoje em dia, utilizando ele com programas de renderização e tudo mais, ele é um RTX bem bom para o que eu necessito. Porém, hoje em dia eu colocaria um pouco maior. Obviamente, na época não tinha ainda modelos com RTX tão avançado. Hoje em dia já tem outros modelos. Mas o RTX 3050 supre a minha necessidade, onde eu uso programas como 3ds Max, Corona Render, muito bem. Porém, às vezes eu sinto que poderia funcionar um pouco mais. Então, se você quer escolher um modelo, vale a pena considerar uma boa placa de vídeo, principalmente quando você usa softwares de modelagem 3D e renderização. Já o processador ele é um Intel Core i7, e do i7 para o i9 eu sinceramente acho que a diferença para utilizar a arquitetura não seja tão grande. O meu namorado tem um computador i9, e eu acho que funciona mais ou menos da mesma maneira. Obviamente o i9 vai ter algumas funções que vão melhorar, mas eu não acho que seja um ponto tão importante para você se preocupar quanto a placa de vídeo. Nesse caso, eu investiria muito mais em uma placa de vídeo um pouco mais avançada do que no fato dele ser i7 ou i9 o processador. Então, sobre a memória e o armazenamento. A memória, na época, eu coloquei 32 GB, falando assim, parece muito,
Mas eu realmente não me arrependo de ter colocado essa quantidade, porque quem trabalha com arquitetura sabe que a gente precisa de bastante espaço, bastante armazenamento, usa muitos softwares ao mesmo tempo, salva muitos arquivos, abre muitas abas do Chrome. Tendo esse mesmo pensamento sobre o armazenamento, eu escolhi 2 slots, onde um deles tem 500 GB e outro tem 1 TB. Por que tanto espaço? Justamente porque eu salvo muito arquivos. E eu realmente acredito que se você também é arquiteto, se você também é estudante de arquitetura, vai chegar um momento que você vai ter muito conteúdo salvo no seu computador. Obviamente você tem que buscar maneiras de otimizar os seus arquivos para que não fique tão pesado e fique arquivos que você realmente não necessita ter ali ocupando aquele espaço. Mas sempre é bom ter um espaço extra quando você trabalha com muitos projetos e muitos clientes. Sobre o tamanho da tela e a fluidez das imagens. A minha tela é de 15,6 polegadas e eu acredito que é um tamanho bem ideal para um notebook, para estar carregando ele de um lado para o outro. Obviamente, às vezes a gente sente falta de uma tela maior para visualizar bem as imagens, visualizar bem os projetos que a gente está fazendo, mas isso eu acredito que somente se você vai investir em um monitor e um computador de mesa é algo que faça sentido, porque para um notebook eu acredito que 15,6 polegadas é o tamanho ideal. E essas configurações me possibilitaram baixar vários softwares, desde SketchUp, ArchiCAD, todos os da pacote Adobe, vários que eu utilizo, também Revit, 3ds Max, Corona Render. Sobre o atendimento da Avel, eu só entrei em contato com eles 2 vezes. Um foi para saber da entrega do meu computador, porque eu realmente achei que estava demorando um pouco. Eles demoraram um pouco para me responder, mas me responderam. E foi justamente por essa etapa da fabricação que eu comentei com vocês. E a segunda vez que eu entrei em contato com eles foi porque eu realmente achei que o meu computador estava superaquecendo muito. Mas eles me comentaram que eu teria que trocar a pastilha térmica do meu computador para que isso melhorasse. Só que como eu estava só com apenas 1 ano de uso, eu ainda não fiz esse procedimento, mas é algo que eu quero fazer. O meu computador estava superaquecendo realmente porque eu estava nos dias que eu estava usando muitos programas de renderização. Ele realmente superaquece, então ele tem um sistema de ventilação próprio. Cuidado de nunca deixar ele fixado em alguma superfície, sempre deixar ele de maneira que ele fique elevado, que ele fique assim. Como esse suporte aqui, ele é bem baratinho, vocês acham na Amazon ou em qualquer outra loja online, e realmente ele vale a pena, porque você pode deixar o seu computador levantado para ele ventilar melhor. A ventilação dele que eu falo é por essas laterais aqui, tem dos 2 lados, e também embaixo ele ventila todo esse ar. Do demais, do atendimento da Avel foi tudo perfeito, eles foram muito atenciosos, me responderam essa questão do aquecimento, até me recomendaram quem poderia estar fazendo essa limpeza no meu computador, essa troca da pastilha. Só que o problema é que você tem que estar se locomovendo, porque normalmente quem eles indicam está em cidades principais. Então, se você não mora em cidades onde eles têm parceiros de suporte da Avel, eles vão te recomendar essas pessoas, mas provavelmente você terá que buscar uma por sua conta própria, se você mora em outro local. Sobre as entradas do computador, o que eu achei bem interessante é que tem uma entrada que se adapta à do iPhone, tem uma entrada HDMI e 2 de luz, né? Uma para bateria e essa extra. Aqui nas laterais tem uma entrada USB e tem entrada de microfone e de fone. Do outro lado também tem 2 entradas USB e essa que eu acredito que seja para um cartão extra SSD. Então achei as entradas que me agradaram bastante. Eu uso bastante a da HDMI para conectar outro monitor que eu tenho e usar 2 telas. E essa da iPhone é bem conveniente para quem tem iPhone conseguir passar alguns arquivos ou quando precise realmente conectar o celular. Sobre o teclado do computador, barulho que ele faz e peso. Realmente sobre o teclado, eu achei ele um teclado bem bonito. Quando ele está conectado na bateria, ele fica acesas as teclas coloridas e isso eu achei bem legal. Quanto ao barulho que ele faz quando ele superaquece, é o que eu comentei para vocês. O computador ali tá lutando para se resfriar, então ele realmente faz um som bem alto. E sobre o peso dele, se você é uma pessoa que está se locomovendo como eu de um lado para o outro para trabalhar em diferentes lugares, ele é um computador
pesado. Eu acredito que ele não chega a ter 1 quilo, mas para você levar na maleta de mão ou na sua mochila, ele realmente deve chegar perto. Não é um peso que seja impossível de carregar, então eu não me importo, mas é algo que acho que vocês deveriam levar em consideração também. O sistema operacional então é o Windows. A Avel, como eu comentei no início do manual de uso, eles oferecem a garantia de 12 meses do computador. E aqui na tela eu vou deixar outros parâmetros que faltaram do computador, que são parâmetros mais secundários. Eu tive um problema uma vez só com uma atualização do Windows, mas acredito que foi por algo errado que eu acabei fazendo, que o Windows não estava sendo atualizado. Logo, o meu namorado me ajudou a atualizar e quando a gente conseguiu atualizar, tudo voltou a funcionar normalmente. Então, realmente não foi um grande problema, mas achei que era válido ser mencionado aqui, para você sempre tomar cuidado com todas as ações que você faz no seu computador, para que isso não aconteça. Então, gente, esse vídeo não teve tantos termos técnicos, porque era mais para avaliar do meu ponto de vista mesmo e trazer essas questões para vocês analisarem se valem a pena para vocês. Sim, valeu a pena. Hoje em dia eu faria algumas modificações na hora da compra, como eu falei para vocês. Me preocuparia um pouco mais com a placa de vídeo e talvez menos com outras questões de armazenamento. Agora, eu não me arrependo do armazenamento, eu tenho muito espaço e vou ter por muito tempo para fazer tudo que eu precisar. Mas isso encareceu bastante na hora da compra. O que vale a pena da Avel é que eles são uma empresa muito atualizada, eles sempre vão ter os modelos mais recentes do mercado e disponibilizar para que vocês personalizem no site deles como vocês desejarem. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês pensam que esse computador vale a pena para vocês com tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se vocês gostarem, deixem like, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Eu vou trazer muitos outros conteúdos sobre arquitetura nesse mês, então me acompanhem. Um beijo e tchau!